Oi, gente, bom dia. Passando aqui então para explicar um pouquinho a APC de informática, né? E para vocês estarem fazendo no caderno de vocês, tá bom? Então, nós vamos estudar essa semana os editores de texto. Então, vocês vão fazer a leitura detalhada aqui, né, dessa parte, que está explicando os editores de texto. Esses editores de texto, gente, eles são editores online, tá? Porque a gente tem já os editores de texto offline, que é nos programas, nos softwares, nos computadores, até nos Androids, nos celulares de vocês também, podem ter, desde que você tenha o pacote. Nós, pela sede, temos um pacote, só que para não ter muita coisa no celular, porque a gente não tem muita memória, nós não estamos utilizando, que é um pacote da Office, né? Então, mas teria ali também para a gente poder estar utilizando ele offline, tá? Então, aqui, as que eu tô apresentando na PC são os online. Então, a gente tem esse Word Online, que ele tá lá naqueles aplicativos do Google, né? Então, ele é um Google Docs, que a gente chama. Então, vocês façam uma leitura bem atenta. Então, ali eu coloquei um pedacinho da imagem. Então, nos aplicativos do Google, você acha ali o documento ali em azulzinho do Word. Do lado tem as planilhas, que também é o formato equivalente ao Excel, né? Mas também é online. E tem do lado também o equivalente ao PowerPoint, que é de apresentação. Aí aqui eu tô mostrando para vocês, então, o que dá para fazer com esse Word Online, né? Então, você pode fazer vários arquivos, né, de digitação de texto, trabalhos, né, currículo, carta, cardápio, panfletos, relatórios, cartões, entre outros, né? Então, elaborar um monte de coisa dentro dele. Então, aqui explica como acessar ele, aí você entra no novo ali e você vai estar tendo acesso a ele para usar. Depois, nós temos também pelo LibreOffice, que ele é também do OpenOffice, que a gente acha ele também para usar online, tá? É só você digitar, né, no teu navegador esse LibreOffice que você vai conseguir achar ele. Depois tem o Fast Format, que também é um outro de texto. Depois tem o Graphite Writer, que ele é equivalente ao Writer, que o Writer roda no Linux. Então, o Word, ele é Então, ele é mesmo editor de texto. Aquele que tem a página em branco, a gente digita, coloca figura, coloca formas, o que a gente quiser, né? Quando a gente manda esse arquivo em PDF aqui para vocês, por exemplo, ele foi feito primeiro no Word, certo? Então, a gente põe as bordas, coloca aqui a tabelinha para colocar o cabeçalhozinho. Eu coloco essa imagenzinha, que é o meu Bitmote, né? Que eu fiz. E aí eu coloco tudo que eu quero falar para vocês, só para dar uma incrementada a mais, né? Então, eu digito o texto, coloco a explicação. A explicação geralmente tá aqui dentro do texto, aí tem as figuras falando, né? Tá dando exemplo. E é isso, gente. Então, esses aqui são alguns exemplos do editor de texto online, tá? Então, aqui nas questões eu pergunto: quais os formatos de editores de texto do Word Online? Do Word Online, a gente sempre fica uma folha em branco. Eu não consigo excluir ela devido a essa borda que veio da Escola Pantaleão já pra gente. Então, se eu apagar essa borda, ele apaga a borda de todos os outros. Então, para não ter problema, eu deixo em branco, tá? Mas não quer dizer nada, você não precisa fazer nada. Então, você vai voltar aqui na número 1, você vai voltar no texto do Word Online e vai ver qual é os formatos, ó. Vai ler de volta aqui para você entender, né? Ele pergunta, vamos voltar aqui, quais os formatos de editores de texto do Word Online? Então, vamos voltar no texto lá. Vamos voltar aqui. Então, este é, sem dúvida, um dos melhores editores, disponível em versão gratuita e paga. São inúmeras funcionalidades, a vantagem é que muitos usuários já estão familiarizados com a interface e as funções do editor. É possível salvar direto no OneDrive, enquanto ainda está alterando o arquivo, salvando de forma automática.
Então, no OneDrive, que a gente sabe, é no Drive de vocês, na nuvem, né? Então, ele fica salvo na nuvem, né? Toda vez que você acessar ele vai estar salvo. É possível salvar direto no OneDrive enquanto está, né? O formato de salvar, ela é automática. Tem serviço de revisão gramatical, são vários estilos de texto disponíveis, possibilidade de incluir imagens, links e fotos, comentários, entre outras funções. Aí ele fala que um dos melhores editores de texto porque apresenta vários formatos, tais como da número 1, currículo, carta, cardápio, panfletos, relatórios, cartões, entre outros. Você pode colocar explicações, trabalhos, né? Pode acrescentar, não tem problema não. Então tá, número 1 é isso. Cite um editor de texto que pode rodar no Mac OS, Linux e Windows. Lembrando que Mac OS é da Apple, né? Então são os aparelhos, né? Tanto Android como os computadores da Apple. E Linux eu já expliquei anteriormente numa aula, que é o sistema operacional que roda na sala de tecnologia, naqueles computadores amarelo, é o Linux. E o Windows é o que na maioria dos nossos computadores tem, os computadores particulares da gente, tá? No celular nosso, por exemplo, Motorola, Samsung e esses outros, né? Eles são Android, né? Então, é outro tipo de sistema operacional já, beleza? Só para relembrar, para vocês compreenderem isso aqui. Então, vamos citar, né? Ler aqui qual o editor que vai rodar em qualquer um, gente. É óbvio, se vocês entenderem aqui, que esses editores são online. Então, qualquer um deles pode rodar porque ele é online, você vai abrir um navegador e vai acessar, tanto do Linux quanto qualquer um, tá? Então, mas ele fala aqui, ó, que no LibreOffice e OpenOffice, esses são, por que LibreOffice e OpenOffice? Esses são os clássicos e um dos melhores editores de textos disponíveis, principalmente para quem está acostumado com a Microsoft Office. As funções praticamente são uma imitação do Word, só que a vantagem do LibreOffice e do OpenOffice é que eles são gratuitos. Então, ele roda em Mac, Linux e Windows. Então, colocam o LibreOffice e OpenOffice como exemplo, né? Como um dos. Porém, como eu tô falando, como é online, só a não ser que ele não tenha, mas pode ser que aconteça que esses computadores estão tão defasados, o sistema operacional, que não tenha mais o Flash, roda mais o Flash. O Flash talvez não vá abrir alguns aplicativos que a gente precisa, tá? Por isso que esse LibreOffice e OpenOffice aqui são os mais indicados, beleza? Tá, na 3, qual o editor de texto que você que já pode ser formatado conforme as normas padrão da BNT? Então, qual gente? Editar essa informação das normas da BNT. Um detalhe, quando a gente tá com o arquivo PDF, vou explicar para vocês. Vocês precisam fazer uma pesquisa rápida, vocês vão vir aqui nessa ferramenta de pesquisa, e vamos colocar aqui, ó, só pra gente identificar no texto onde tá a BNT. Ó, tá aqui. Quando a gente acha, a gente já vai achar a resposta praticamente. Eu tô ensinando uma diquinha, um truquezinho para vocês. Então, ó, o texto já pode ser formatado conforme padrão ABNT. Qual que é ele? Fast Format. Então, esse Fast Format é um, né, que tá aqui indicando no nosso texto, que pode ser usado, utilizado, que já formata com as normas da BNT. Então, o número 3 é o Fast Format. 4. De acordo com os editores de textos apresentados nesta aula, eles são utilizados online ou offline. Esse eu já falei várias vezes. Vocês já devem ter entendido. Então, vamos colocar a resposta aí. 1, 2, 3 e 4 no caderno, mandar foto para a professora. Fechou a atividade. Fácil, fácil, fácil. Molezinha. Ainda dei a dica. Dei uma dica aqui, ó, surpreendente no PDF, para vocês estarem fazendo de qualquer turma, de qualquer disciplina. Vocês vão achar super fácil
com as palavras-chave, mas leiam o texto, né? Por isso que não vão ler o texto, tá bom? Leiam o texto porque as informações gerais do texto, a explicação tá ali, o conteúdo tá ali, beleza? Eu fiz isso só para no caso de uma extrema necessidade, extrema urgência, e vocês precisarem. Vamos supor um arquivo que tá lá. Mandaram um arquivo em PDF, você quer saber se o teu nome consta ali na lista. Você vai abrir e digitar desse jeito, você vai achar. Beleza, gente? É isso. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau!